Vivemos num mundo que grita: corra, não pare. Você vai ficar para trás. Mas enquanto o mundo grita, Deus sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Quantas vezes você deitou, mas não descansou? Quantas noites o seu corpo estava cansado, mas sua mente ainda estava guerreando com o amanhã? A verdade é que a ansiedade pelo futuro, o medo de dar errado, o controle do que ainda nem aconteceu, tudo isso pesa. E aqui entra o primeiro ponto poderoso de hoje. Você não foi criado para carregar o peso do amanhã. Jesus disse em Mateus 6:34: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Seja muito bem-vindo ao canal Reprogramados pelo Evangelho. Aqui a gente fala de transformação verdadeira, vida com propósito e fé sólida na Palavra de Deus. Se esse conteúdo falar com o seu coração, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quiser nos ajudar a continuar produzindo mensagens assim, clique no botão Seja Membro e apoie esse ministério. Agora respira fundo, prepara o coração, porque hoje a mensagem é para quem anda cansado, ansioso, sobrecarregado. Hoje nós vamos falar sobre descansar em Deus, sobre confiar no amanhã, mesmo quando o hoje parece desabar. Antes da gente mergulhar no tema, eu preciso te lembrar de algo que talvez você não ouve há dias. Você não está só. Pode parecer clichê, mas essa é uma verdade espiritual que o inimigo tenta esconder todos os dias. Talvez você entrou nesse vídeo agora com o coração aflito, cansado, com aquele sentimento de estar sendo esquecido por Deus, de estar lutando sozinho, como se ninguém visse, ninguém entendesse o que você está passando. Mas escuta isso aqui com atenção. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos 27:10. Sabe o que isso significa? Que quando tudo e todos falham, Deus permanece. Ele não te abandonou. Ele não te largou. Ele não tirou os olhos de você nem por um segundo. Pelo contrário, Ele está te cercando de cuidado, mesmo que você não esteja sentindo. Você não precisa sentir para saber que Ele está. Você só precisa crer. Talvez o problema não é a ausência de Deus, mas a presença do medo. E hoje, nesse vídeo, o medo vai ter que sair, porque a presença do Espírito Santo vai encher sua mente e seu coração. Antes de tudo, respira fundo, coloca a mão no seu coração e diz: eu não estou só, o Senhor está comigo. Vamos seguir juntos agora, porque o que vem a seguir vai tocar fundo na sua alma. Descansar em Deus não é uma fuga, é uma decisão de fé, é declarar: eu sei quem cuida de mim. Isso não significa ser irresponsável, mas significa viver em paz mesmo no meio da incerteza. Tem gente que ora, mas não larga o controle. Entrega nas mãos de Deus e pega de volta na primeira oportunidade. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: confia de verdade. Eu estou cuidando até do que você não vê. Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você precisa mais de paz do que de respostas agora. Você precisa mais de descanso do que de planos. Vamos lembrar de algumas histórias? Abraão esperou por anos a promessa de um filho. Ele descansou quando não havia sinal, e Deus cumpriu. José, traído, preso, esquecido, mas Deus estava ali. José confiou e o que parecia o fim era só o começo. Jesus, no barco em meio à tempestade, dormia. Isso não é falta de responsabilidade, isso é consciência de autoridade. Você também pode dormir no barco, porque Jesus está nele com você. Deus não perdeu o controle da sua vida. Tem gente vivendo cansada de tudo, carregando peso de decisões, dores do passado, medo do futuro. E Jesus faz um convite em Mateus 11:28-30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez você precise parar de lutar com aquilo que só Deus pode resolver.
Talvez você esteja exausto porque tenta segurar tudo sozinho. É hora de viver com leveza. Leveza não é viver sem problemas. Leveza é saber quem segura você. Deus não fala na correria, Ele fala no silêncio. Muitas vezes, estamos tão ocupados com barulhos externos e internos que não conseguimos ouvir a voz dele. E é por isso que Ele permite o deserto. O deserto nos silencia, nos afasta do ruído do mundo e nos coloca face a face com o essencial, a dependência total de Deus. Reis 19:12 mostra que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Mas depois do fogo veio um sussurro suave. Foi nesse sussurro que Elias ouviu Deus. Descansar em Deus é parar de buscar respostas nas tempestades e aprender a reconhecer a voz suave do Pai no meio do caos. Talvez o silêncio que você está enfrentando hoje não seja a ausência de Deus, mas o ambiente perfeito para Ele falar com você. Você já percebeu que as pessoas mais em paz são as que confiam? A confiança é o antídoto contra a ansiedade. Salmo 125:1 diz: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Você só consegue descansar quando sabe quem está te sustentando. Se sua paz depende de circunstâncias, você sempre será abalado. Mas se ela vem da confiança no Senhor, você será inabalável. O inimigo tenta colocar dúvida, medo e inquietação. Mas Deus responde com presença, com promessa e com paz. A paz não é a ausência de luta, é a certeza da companhia. Sabe quando uma mãe arruma o quarto do filho, prepara o lanche, cobre ele à noite mesmo sem ele perceber? Esse é o coração de Deus com você. Mateus 10:29-31. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus não cuida só das grandes causas da sua vida. Ele cuida dos detalhes, do olhar triste que ninguém viu, da lágrima que ninguém enxugou, do pensamento que ninguém escutou. Você acha que Deus te esqueceu? Ele está cuidando mais do que você imagina. Descansar é saber: enquanto eu não entendo, Ele está agindo. Enquanto eu espero, Ele está preparando. Agora eu quero te dar algumas ações práticas para viver esse descanso de forma real. 1. Ore entregando de verdade. Fale com Deus como com um pai que ama ouvir cada detalhe. E diga: Pai, cuida disso por mim. 2. Escreva suas preocupações. Coloque no papel tudo o que tira sua paz e depois escreva ao lado: Deus está cuidando disso. 3. Medite nas promessas. Pegue versículos como Isaías 41:10, Salmos 23 e Salmos 121. Leia, declare, memorize. 4. Desacelere. Tire um tempo para respirar, ouvir uma música cristã, ficar em silêncio. Deus fala no silêncio. 5. Agradeça antecipadamente. Mesmo antes de ver, agradeça como se já tivesse recebido. Isso é fé ativa. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você dorme, Deus cuida. Deus não precisa de plateia para operar. O milagre começa onde ninguém vê. Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero que você comente aqui embaixo: eu escolho descansar em Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em paz. Continue assistindo outras mensagens do nosso canal. E nunca se esqueça: Deus já está no seu amanhã. Confie, descanse, Ele cuida de você.